Seja bem-vindo a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje eu vou apresentar mais um programa sobre justiça restaurativa da série que nós estamos gravando sobre esse projeto de pesquisa que o professor João Ricardo Anastácio tem na Unifil, Restaurando Londrina. O professor João Ricardo, eu não vou te apresentar porque o senhor já foi apresentado no primeiro programa, mas o senhor é professor de Direito da Unifil, é advogado, está coordenando esse projeto de pesquisa e extensão Restaurando Londrina. No programa anterior, no primeiro programa, nós falamos um pouquinho sobre bullying, vamos falar mais um pouco hoje, porque o tempo é muito pequeno, eu acho que é importante explorar esse assunto, pela importância que ele tem hoje. E o senhor comentou um pouco do projeto, da quantidade de alunos, que é um projeto que envolve, do curso de Direito, mas que também tem o pessoal da Psicologia. Explica pra gente uma coisa, como que os alunos apresentam alguns resultados para vocês em relação a esse projeto? Ou seja, como é que vocês conseguem mensurar aí o que está acontecendo dentro da nossa sociedade aqui em Londrina? Explica pra gente. Perfeito. Professor Danilo, na verdade nós trabalhamos com os alunos no campo. Então, eles têm liberdade de se reunir em datas que eles puderem se reunir e para definir e traçar metas, né? Então, o que nós fazemos? Na verdade, eles desenvolvem o trabalho em grupos pequenos de WhatsApp e eu sempre estou nesses grupos acompanhando o andamento e desenvolvimento desses alunos dentro dos grupos. E depois nós fazemos reuniões ordinárias. Essas reuniões ordinárias são para apresentação de resultados, né? Então, na verdade, eles apresentam no início do ano letivo e do semestre do projeto, eles apresentam um plano de trabalho, né, que seria um plano de ação. Aquilo que eles pretendem desenvolver durante aquele ano letivo, né, dentro do projeto. E depois nós fazemos uma reunião ordinária de resultados, ou seja, será que atingiram aquelas metas? Então isso tudo muito bem acompanhado pelos coordenadores de grupos e por mim, né, enquanto coordenador geral, numa reunião em conjunto em que todos os grupos veem as apresentações de todos eles. Então isso estimula, né? Até mesmo entraram agora recentemente 2 alunas novas que nunca tinham participado do projeto e a primeira participação delas foi nessa reunião de resultados. E elas ficaram totalmente apaixonadas pelo projeto, porque falou, olha, é exatamente isso que eu quero fazer. Então, isso fomenta a prática restaurativa, a justiça restaurativa e o nosso ideal. Porque, na verdade, esse projeto surgiu comigo mesmo, enquanto advogado criminalista. Eu, muitas vezes, conseguia absolver os meus clientes e aí eles voltavam a delinquir, e aquilo era muito frustrante, professor Danilo, para mim. Então, eu já sempre quis que isso não acontecesse, então, por isso, então, o grande viés desse projeto. E bom, no programa anterior, no primeiro programa, a gente já apresentou a Natália e a Maristela, né? Natália, aluna do curso de Direito, 4º ano, né, Natália? Isso. E a Maristela, do 2º ano de Psicologia, né? Bom, eu vou perguntar mais para vocês sobre a questão do bullying, que a gente falou no primeiro programa. E, Natália, eu queria que você falasse para a gente quais os tipos de bullying que a gente pode identificar. Como a gente está focando, só lembrando o nosso telespectador, nós estamos falando sobre esse projeto em relação ao bullying nas escolas, né, de um modo geral, entre crianças, adolescentes, pré-adolescentes, né? E quais seriam os tipos de bullying que nós teríamos, ou seja, que daria para identificar, né, dentro das escolas? Bom, muitos pensam que o bullying é só o físico, só no bater, mas Agressão física. Só agressão física. Mas o bullying, ele tem o moral, ele tem o sentimental, tem de agressão, que é o físico, né, de agressão física, e tem o virtual, que ficou conhecido como cyberbullying pela proporção que ele tomou, né? Hoje em dia, com essa geração Y, as mídias digitais estão toda. Né? E onde está ocorrendo bastante bullying, muita criança, todas as crianças, ou seja, praticamente. Agora que a gente começou a entender nas escolas para tomar alguma ação, vamos dizer assim. Exatamente. Já está migrando para uma área, para um setor que a gente ainda está conhecendo. Isso. Né? Porque é difícil ver uma criança que não tenha um celular ou que não tenha uma rede social. Então, muitos que já estão
já vem praticando isso na escola, agora eles estão passando Ô, pelas Maristela, redes como é sociais. que a gente evita isso? Como é que dá para evitar isso? Porque, como é que, o que se deve fazer numa situação dessa, né? Ou seja, os professores, os pais atentos dentro da escola, mas também tem que fiscalizar um pouco, ou seja, eu sou totalmente a favor. Como eu sou pai, eu acho que pai tem que... Essa história de não pode fiscalizar, tem que fiscalizar, até na hora que você perceber que você... Né? Mas eu acho que no começo ali com as mídias sociais, WhatsApp, tudo, eu não sei, eu acho que os pais tinham que ter um pouco mais. O que a psicologia pensa em relação a isso? Nós defendemos que é necessário, como já havia comentado, esse diálogo entre pais e filhos, e até mesmo nesse diálogo é preciso um acordo, né? Porque os pais, enquanto... Combinado. No caso, exatamente. Porque até, como eles estão num período de formação, estão crescendo, ainda não tem contato, não sabe aquilo que realmente pode, o que não pode, o que é o melhor para eles, no caso. Então, assim, é permitido, sim, né, pelos pais averiguarem, até perguntarem, olha, o que é isso, o que é, né, quais os sites que você está entrando, o que aconteceu, e assim, se souberem alguma coisa até mesmo da escola, alguma reclamação da escola, conversarem com o filho sobre isso. Com as crianças, eu acho que pré-adolescentes, os pais acho que ainda conseguem mais, agora com os adolescentes, eu acho que o negócio é mais complexo. Né? Os adolescentes de hoje não são os adolescentes de ontem, né? E eu acho que eles estão cada vez mais evoluídos, mais espertos, e eles se acham mais os donos da verdade e tal. E eu converso com pais que têm filho adolescente, eles falam, não se preocupe, o que você está passando com a criança não é nada, vai chegar na pior fase ainda. Então isso nos desespera como pais, né? A gente fica realmente muito preocupado. Quem realmente, como vocês comentaram, é um pai presente, é uma mãe presente, precisa ser presente para poder observar tudo isso, né? Então a gente fica realmente assim, assustado com principalmente a adolescência de hoje, né? Então, ou seja, é até aconselhável que os pais saibam de tudo, que os filhos estejam vendo, né, locais que estejam frequentando para poder evitar isso. Então. Mas sempre a orientação é uma boa conversa. Sim, até mesmo dentro da escola, os próprios professores também, eles podem auxiliar como? Por meio de práticas que visam um diálogo sobre o tema, dinâmicas que propiciem para que eles também estejam mais abertos aos sentimentos deles, ou aquilo que aconteceu às vezes no intervalo, aquilo que tem acontecido. Às vezes, por exemplo, um isolamento de determinado aluno que não consegue se inserir no grupo, até mesmo as palestras que são feitas pelo projeto são muito interessantes, porque possibilitam a esses alunos terem um espaço para falarem sobre isso, até mesmo para sentirem aquilo que eles já vivenciaram, para discutir, para ver, às vezes, em um outro aluno aquilo que eles também passaram. Claro que é diferente para cada um, mas é uma história que acaba sendo um pouco semelhante. Isso é realmente muito importante. Bom, a gente vai chamar o intervalo. Não sai daí, a gente volta já. Quem tem um pet sempre quer o melhor para o seu amigo. Por isso, segurança e cuidado são essenciais em todo o tempo. Unifil Pet, plano de saúde animal, é ajuda garantida nas horas que seu bichinho mais precisa. Desenvolvido por especialistas em medicina veterinária, Unifil Pet oferece várias coberturas. São 3 tipos de planos para cães e 2 para gatos. Todos os planos garantem ampla cobertura preventiva, proporcionando mais saúde e qualidade de vida aos pets de todas as raças. Unifil Pet, o plano de saúde com pedigree. Bom, voltamos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos falando sobre justiça restaurativa, bullying nas escolas e estou aqui com o professor João Ricardo. Professor João Ricardo, você que é o orientador, o cabeça desse projeto, explica para a gente, para o telespectador, a ligação que tem esse projeto de pesquisa e extensão Restaurando Londrina, né, da Unifil, que envolve do curso de Direito, mas que envolve o curso de Psicologia, com essa questão de proteção à violência nas escolas. Qual que é a ligação que é o grupo que a gente está discutindo aqui hoje? Perfeito, professor. Na verdade, o desenvolvimento e desdobramento do tema maior, que seria o Restaurando Londrina, e a subdivisão dele em 5 grupos, foi necessária para que a gente pudesse trabalhar de forma sistêmica com as práticas restaurativas. Por que, então, a existência desse grupo, violência, né, a prevenção à violência nas escolas? Justamente por aquilo que já vem sido dito aqui no último programa, no programa de hoje, justamente esse conflito
que se instala dentro do ambiente escolar, e isso traz um desgaste não só para a vítima, mas para o agressor, para a família da vítima, para a família do agressor, para os professores. Então, ou seja, envolve muitas lesões, muitos problemas, muitos conflitos, e para dirimir esses conflitos tem que ter uma sensibilidade, um tato, para que seja tratado. Então, ou seja, de forma estratégica, os grupos montam pesquisas e montam essas palestras que são supervisionadas, e com base nessas palestras já supervisionadas, elas são oferecidas especialmente, como já disse a Maristela no bloco anterior, em forma de práticas, ou seja, de dinâmicas em grupo. Então, permite que aquele aluno, muitas vezes segregado, aquele aluno que se acha inferiorizado, participe efetivamente e veja a importância dele no contexto escolar. Que o verdadeiro objetivo deles é a educação. Então, para nós, esse grupo é fundamental dentro da justiça restaurativa e dentro do projeto. Ou seja, o objetivo agora é chamar isso para as escolas, para que elas possam dar continuidade a essas práticas e impedir que alguma coisa eventualmente aconteça. Justamente, pior, né? é nós estarmos à disposição justamente de trazer essas dinâmicas, essas palestras, o tema maior que seria a questão da prática restaurativa, para justamente restaurar esses ambientes, evitar que esse adolescente, essa criança, amanhã ou depois, se transforme num chefe de quadrilha, num estuprador, ou num delinquente, enfim, né, um viciado em drogas. Então, a gente procura a prevenção. Maristela, vou começar com você agora. Tem alguma relação, o tratamento que os pais dispensam aos filhos com o papel do filho de ser agressor ou vítima, no caso do bullying? São duas perguntas que eu quero fazer. Em relação a isso, a família, que eu acho que é importantíssimo a gente colocar aqui o papel da família central, né, em tudo isso, e não só a escola, né? E aquele que assiste, o espectador de tudo isso, né, de alguém que está sofrendo, alguém que está agredindo. Qual que é o papel dele? Ou seja, que responsabilidade ele teria? Então, eu tenho ali um grupo de crianças, adolescentes, e tem alguém que está vendo as coisas acontecerem, né, mais esclarecido, porque às vezes em casa já recebeu orientações sobre isso. O que ele deve fazer? Né? Então, explica para a gente um pouquinho sobre isso. O papel da família é fundamental, né, nesse processo de construção do indivíduo. E o espectador, muitas vezes, ocorre um pensamento acerca dos participantes do bullying. Muitas vezes relacionam apenas o agressor e a vítima. No entanto, o espectador também participa do bullying, seja ele passivo quanto ativo. Existem dois tipos de espectadores, são os ativos ou os passivos. O ativo é aquele que contribui por meio de palavras de incentivo naquele momento, naquela situação, e o passivo é aquele que assiste a cena e não toma nenhuma atitude. Às vezes, exatamente. Às vezes no cyberbullying é aquele que recebe a imagem, não repassa, mas recebeu, viu o que aconteceu, mas diante disso não fez nada. Não denuncia. Exatamente. Então, o passivo é aquele que geralmente ele já está habituado a essa situação no ambiente escolar, né, no ambiente que ele vivencia, e o passivo é aquele que normalmente tem medo de ser alvo das agressões. Entendi. E o agressor, ele normalmente sofre alguma coisa dentro de casa, ou seja, o perfil mais desse agressor é porque ele tem um tipo de tratamento diferenciado dentro de casa, né? A gente quer entender um pouquinho o porquê que as pessoas praticam bullying, né? O que faz alguém ir lá e xingar o outro e discriminar o outro, né? Colocar o outro para baixo, enfim, por que toma essa decisão? A gente não consegue entender às vezes porque isso é dentro de casa, ou seja, começou dentro de casa, é uma afirmação que pode ser feita, né? Vale ressaltar que cada caso precisa ser avaliado, precisa ser acompanhado, mas a família tem um fator muito importante. Né? Pode ser que esse indivíduo tenha vivenciado isso, tenha sofrido bullying. Então, dentro de casa ou em outro âmbito. Desconta, né? Exatamente. Como você falou, teria que ter uma análise mais profunda para saber o que de fato aconteceu. Sim, né? mas é importante também que ele também que o agressor também tenha atenção.
Porque muitas vezes nós protege a discutimos vítima, muito né? sobre a vítima, mas o agressor também precisa ter uma atenção, também precisa ser discutido o que levou ele a fazer isso, quais são, validar os sentimentos e não somente as ações dele. Entendi. E, Natália, explica pra gente um pouquinho das consequências, né? Quais as consequências que o bullying pode gerar, né? Ou seja, até mesmo na sociedade, né? A vítima de bullying, o agressor de bullying, quando a gente negligencia as escolas, a família e deixa, que consequências pode trazer pra gente? Bom, primeiro que um agressor, quando ele pratica o bullying com o outro e ninguém corrige, e ele vai crescendo, levando essa ação como se fosse algo normal, quando essa pessoa chegar na vida adulta, ela tiver que ir trabalhar, por exemplo, e chegar no seu local de trabalho e começar a praticar esse ato com as pessoas, ele vai começar a ser excluído pelos seus atos. O que vai acontecer é a mesma coisa com a vítima. A vítima, ela vai aprender a ouvir, né, qualquer crítica e ficar calado e se afastar daquele meio que ele vive. Então, assim, para as duas partes, ambas as partes vão ter prejuízo, né? vão ter prejuízo. Tanto se não parar o agressor, quanto se não der ajuda para a vítima. Então, assim, é uma coisa que precisa de muito cuidado para você reparar na criança, você tem que conhecer muito a criança para você ver que tem algo que está incomodando ela, algo não está certo com ela. Então tem que ter assim um diálogo com a pessoa para ela se abrir com você, né? Então por isso que a gente fala que a presença dos pais é essencial. Porque assim, como que fica, aí uma pergunta geral para vocês, né? A gente já está encerrando esse bloco, mas esse segundo programa, como que fica assim a orientação, o que um professor ele pode fazer para poder... A gente sabe que o papel do professor é importante, mas ele é um papel secundário. O papel primordial aqui é a família, né? Então, a gente também não pode jogar a culpa na escola, né? Mas o que um professor... eu tenho colegas de mestrado que estão dissertando sobre isso, defendendo, né, fazendo dissertação, pesquisa sobre esse tema. E o que eles podem fazer? Ou seja, o que seria interessante um professor já começar a praticar na turma para ele poder perceber se pelo menos naqueles alunos que ele é responsável, né, tem alguma coisa em relação a isso, né? O que vocês orientam em relação a esse tipo de coisa? Pode ir. Fiquem à vontade. Bom, pelo que eu vi, né, nessas escolas que a gente está indo dar palestra, nós estamos ministrando a palestra, muitos professores, eles estão percebendo esse comportamento dos alunos na própria sala de aula. Ou seja, o professor, eles estão tentando unir mais a turma, porque tem turma que está completamente afastada, são separados em uma turma, tem vários grupinhos. Então, os próprios professores estão procurando fazer com que isso acabe na sala de aula, né? E eles mesmos estão procurando a coordenação e pedindo para entrar em contato com a gente, para que a gente possa ir ministrar essas palestras. Então, assim, o professor, ele já fazendo isso, de tentar unir a turma, ele perceber que tem algo que realmente não está certo, então, assim, já é o... E aí ele vai poder fazer essas práticas de aproximação, que a Maristela comentou, né, entre os alunos. Bom, gente, muito obrigado mais uma vez. Né? É o segundo programa que a gente gravou. Nós vamos gravar mais um sobre outros temas da justiça restaurativa. E eu quero agradecer por mais esse programa e que vocês continuem aqui com a gente para a gente poder falar mais um pouco desse projeto, para que as pessoas possam saber e entender um pouquinho do que a Unifil também faz na parte social, né? Então, o que a Unifil tem feito para ajudar a nossa sociedade. Aí eu agradeço. Bom, a gente vai ter mais programa, continue nos acompanhando pelas nossas redes sociais, continue acompanhando aqui no canal, na UTV, e não se esqueça que nós temos pós-graduação nas áreas do direito penal, direito previdenciário, direito do trabalho, direito civil, perícias judiciais, imobiliário e notarial, e se você pretende fazer uma pós-graduação, faça na Unifil, aqui está passando na tela os nossos contatos. Muito obrigado pela sua audiência e até mais.